Vamos falar de NR12. O nosso foco será mostrar como a automação industrial pode contribuir para ajudar a implantar segurança para os operadores, de acordo com a norma regulamentadora. Vamos iniciar falando dos cenários, né? O Brasil hoje ele tem mais de 400 mil acidentes de trabalho por ano, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, que matam próximo de 3 mil brasileiros. Então esse é o cenário onde define-se toda uma questão de normas que regulam realmente a segurança para a operação do trabalho. Exatamente essa apresentação e o nosso texto, ele tem 3 principais objetivos. Primeiro, vamos fazer uma caracterização do que realmente é acidente em máquina e equipamento, como que essa NR12 ela coloca as diretrizes para a prevenção em acidentes, naturalmente com foco em automação. Essa é a nossa principal ideia. E quais são esses equipamentos e soluções para automação, atendendo a NR12. Em linhas gerais, o que é a NR12? Né? Então, ela é uma norma regulamentadora, ela tem força de lei, né, que ela define técnicas, procedimentos e medidas de proteção para os operadores de máquinas e equipamentos. Nosso objetivo aqui não é explicar ou ensinar a NR12, e sim entender como ela trabalha de forma com as suas diretrizes. As dimensões principais das aplicações dela são você colocar proteção fixas nas máquinas e as móveis. Dentro das proteções móveis, ela olha da seguinte forma: é a monitoração de forma eletrônica, né, da partida, do acionamento e da parada, utilizando alguns equipamentos, sensores de segurança em geral, depois nós vamos ver como que ele é detalhado, os relés de segurança e, por fim, os atuadores elétricos ou eletrônicos. Qual que é o conceito que nós vamos utilizar então de NR12 para a nossa automação? A primeira é entender que a aplicação de segurança nessas máquinas ela tem que atender o princípio que a gente chama de falha segura. Isso está na norma. Depois, vamos entender agora o que é uma falha, né? A falha nada mais é do que quando ocorre algum evento diferente do normal, mas que ele foi previamente esperado. Em algum momento a gente mitigou esse risco. E a falha segura, então, é colocar a máquina ou esse equipamento num estado que impede o total descontrole da mesma, prevenindo um incidente ou acidente. Para aplicar a NR12, principalmente olhando para a automação, que seria a parte dos equipamentos eletroeletrônicos, a gente tem que trabalhar com alguns desafios. Os principais, a identificação do risco da máquina, a gente tem que conseguir fazer essa identificação, né? E definir uma categoria de segurança que nós vamos ver mais para frente. Depois, nós temos que especificar e implantar o sistema para atender a categoria que eu defini. Depois, eu manter o sistema de segurança, que é tão importante quanto identificar e especificar, porque não adianta simplesmente colocar o equipamento e ele não passar por toda uma manutenção que a gente chama que é o ciclo de vida desse sistema de segurança. Quando eu penso em segurança de máquina, no caso nós estamos falando de uma NR12, alguns benefícios eu tenho quando eu passo a colocar isso como um foco. Então nós ganhamos algumas situações. Uma maior produtividade, um aumento de disponibilidade do equipamento, né? Eu tenho um aumento da vida útil destes, eu evito custos indiretos por acidente, né, que seria um passivo trabalhista. Eu valorizo a máquina e a competitividade global, principalmente se você for pensar em exportar uma máquina. E se eu utilizar a tecnologia Safety Bus, que seriam redes industriais, eu tenho um custo de propriedade menor. Quando eu penso em categoria, que é o que nós dissemos lá atrás, que eu tenho que fazer a identificação da categoria, isto é como que eu identifico a severidade do ferimento, a frequência e a exposição desse operador e a possibilidade de evitar o perigo, essas dimensões me definem algumas categorias. Então, eu posso ter a categoria B, a categoria 1, a categoria 2, a categoria 3 e a categoria 4. A partir deste arranjo, que na verdade eu estou trabalhando em cima de uma NBR, que é a 14153, que define esses modelos de categoria. Existe uma outra forma também, que de acordo com a ISO 13849-1, que eu atendo através de níveis, que é o PL. Mas vamos focar esse porque é parecido, e esse daqui já vai dar uma
um desenho para nós de como que a gente consegue chegar a algumas conclusões. Quais são as tecnologias que eu utilizo então de forma eletrônica, que isto é, da automação, para fazer segurança então de todo um arranjo de máquinas e equipamentos? Então, eu vou utilizar calças de segurança, cortinas de luz, sensores magnéticos, contadores para segurança, botões de emergência, relés de segurança, PLCs de segurança, comando bimanual, pedal de segurança, enfim, uma série de equipamentos que foram desenhados para poder atender às categorias de risco dessas máquinas e equipamentos. O funcionamento dos sistemas de segurança. Eles são divididos basicamente em 3 partes. É a detecção, onde eu coloco toda a minha parte de segurança, onde eu leio, né, através de sensores as minhas máquinas. Depois, a minha avaliação, isto é, esses sensores entram no equipamento, que poderia ser um relé, um PLC de segurança, e o resultado, fazendo a atuação. Lembrando que o nosso foco é enxergar como eu vou atuar no aspecto partida, acionamento e parada da máquina. Aqui embaixo a gente mostra um gráfico de como que a máquina funciona no momento normal, como que o sistema de safe ele atua, ele vai fazendo um teste, em algum momento ele atua a falha e a máquina para, ela entra em estado de falha segura, e somente após um reset ela volta a trabalhar normalmente. Essa é a ideia de funcionamento. Essa tabela dá um resumo geral de como que nós podemos então fazer alguns arranjos de acordo com as categorias. Isso que a gente chama de aplicação convencional, né? Então eu tenho aqui em cima as categorias B, 1, 2, 3 e 4. Os modos de entrada, vamos observar que a diferença está aqui na categoria 4, ele mostra que existe uma diversidade de aplicação, né? O processamento, aqui na categoria B e categoria 1 não existe um processador especial, aqui na 2 já é um relé, aqui seria entendendo que é um relé com redundância, e aqui poderia também ser redundância, mas colocamos um PLC para você entender porque a complexidade é maior. E aqui nas saídas, no mínimo, a partir da categoria 1 você aplica um contador de segurança, apenas não se coloca na categoria B, e a partir da categoria 3 e 4 eu já falo de redundância já nas saídas com os contadores de segurança. Os principais entendimentos nossos, que seriam aqui nesse caso simplesmente seria uma parada de emergência, por exemplo, uma abertura de porta. Na categoria 1, a grande ideia sou eu ter a garantia do ligar e do desligar, e o seu contador de segurança ele me permite, através naturalmente de um sensor de segurança. Agora, na categoria 2, a grande ideia sou eu realmente colocar a máquina num estado de segurança, no modo de falha segura, né, utilizando um relé básico, né, para atender isso. Já na categoria 3, eu tenho que realmente, né, conseguir colocar a minha função instrumentada de segurança na máquina, porém alguns defeitos podem não ser detectados, né, e um acúmulo de defeitos pode levar a uma perda da minha função de segurança. Agora a categoria 4, né, quando a gente pensa nessa categoria, a gente teria aí, vamos dizer, o máximo da segurança, onde eu teria uma diversidade de entradas, porque eu realmente não posso perder nenhum efeito previsto da máquina em função de segurança. Eu já teria então um arranjo de redundância, poderia chegar a uma quantidade de entradas tal que necessitaria de um PLC de segurança, e a monitoração de saída, que realmente ela tem que conseguir atender plenamente qualquer ação de defeito na máquina e fazer realmente colocando ela em estado seguro. Seria a categoria 4, o máximo dela. Um exemplo aqui para nós, eu coloquei um exemplo aqui para ficar no meio, o que seria uma categoria 3, então nós teríamos aqui as entradas, né, mostrando aqui a monitoração dos sensores, um relé redundante. Olha, ele está monitorando aqui os 2 contadores de segurança, que está em redundância, e controlando a partir do acionamento e desligamento da carga. E aqui seria o controle da máquina. Interessante observar que nós colocamos apenas uma tela, mas para entender que hoje as redes industriais elas já têm perfis de segurança, então atende plenamente as categorias. Então eu consigo fazer um arranjo tanto das entradas, quanto do processamento e quanto das saídas, aplicando redes industriais safe. A ASI tem, o Profibus tem e a Profinet tem. Só ficar em alguns exemplos, existem outros protocolos industriais que também atendem segurança, mas enfim, o que é importante entender é o que o pessoal pergunta.
As redes industriais podem atender segurança? Sim, elas podem atender, elas atendem as categorias e você tem que fazer o projeto de acordo com cada uma das necessidades. Mas fica aqui uma tela para vocês entenderem que hoje os protocolos industriais atendem na totalidade as categorias de segurança de acordo com a NR12. Para fazer uma implantação dos sistemas de segurança, então nós teremos alguns elementos aqui importantes, né, como se fosse uma sequência. Eu tenho que ter um foco na segurança, isso é muito importante entender, né? Não se trata de equipamento de segurança, se trata de entender a causa e uma consequência de um incidente ou até de um acidente, e a gente tem que mitigar isso. Depois, conhecer a legislação, a nossa norma, né? Fazer a análise de risco, determinar o nível de segurança, especificar os equipamentos de acordo com isso, elaborar um projeto aderente que realmente atenda à realidade, escrever um manual, isso está na NR12, implantar o sistema, obter a ART de acordo com o engenheiro responsável, treinar e monitorar o seu sistema de segurança. Poderíamos assim entender de acordo com os últimos anos aí a questão da segurança, e a gente poderia pontuar 3 tendências, que a NR12 seguramente ela vai ser popularizada, mas porém ela está passando por algumas edições e pode ser que ela venha a ser reeditada aí nos próximos tempos aí. O aumento da automação para a gente colocar funções instrumentadas de segurança, realmente isso aí é uma realidade, isso só tende a aumentar. E o escopo da automação agora ele passa a ser, qual a ideia, né? Ele seja mitigado baseado no risco, isto é, primeiro eu entendo o risco, depois eu parto para a automação. Então são algumas tendências aí importantes para nós entendermos. A gente pode concluir então que segurança operacional é a base da nossa sustentabilidade da indústria, isso cada vez a gente fala isso com mais veemência. Pessoas e comunidade, né, e o meio ambiente deve ser o foco da nossa segurança. E não existe investimento que sustente sem uma segurança operacional. Então tá aí, eu espero ter contribuído pelo menos com o entendimento de vocês, com foco em automação. Há muita dúvida ainda em relação a como colocar a automação industrial de acordo com uma NR12, a gente fica à disposição de vocês. Esse material é um material que não se encerra nele mesmo, ele tem que ler um material apenas de uma apresentação rápida, mas a gente espera poder ter colaborado aí com o entendimento. E tem o texto também para vocês acompanharem e lerem as apresentações. Muito obrigado.